Às vezes, o amor mais puro nasce da mais profunda amargura. Eu, que já vi incontáveis transformações, sei que a vida tece destinos de um jeito que a gente nem imagina. Hoje eu vou te contar sobre uma mãe que, de tão quebrada, acabou maltratando sua própria filha. Mas não de um jeito óbvio, não com marcas visíveis. Era algo que corroía por dentro, um veneno silencioso. E foi nessa escuridão que Santo Antônio, de um jeito inesperado, encontrou um pai para sua filha. Prepare-se, porque essa história vai virar sua cabeça do avesso. Cecília, esse era o nome dela. Uma mulher que carregava nos ombros o peso de um mundo que parecia ter esquecido dela. O apartamento pequeno, paredes descascando, cheiro de comida requentada e um cansaço que parecia impregnar os móveis. Ela se arrastava pela casa, com a sensação de ter algodão nos ouvidos, abafando os próprios pensamentos. Maria, a filha, vivia ali, e no silêncio que Cecília interpretava como conformidade. Mas era mais do que isso. Era a crença enraizada na alma da menina de que ela era um erro, um fardo, algo que não deveria existir. Cecília, sem perceber, alimentava essa chama, essa ideia torta de que o abandono do pai de Maria era o espelho da própria indignidade da filha. Aquele pensamento, minha existência é um fardo, era o leitmotiv da vida de Maria, uma melodia triste que Cecília não ouvia ou se recusava a ouvir. Ela sentia um incômodo, um aperto no peito, mas empurrava para debaixo do tapete da rotina. A vida era uma lista de tarefas infindáveis, sem espaço para sentimentos complexos. O gosto amargo do café forte, engolido às pressas, era o único sabor que Cecília permitia a si mesma sentir de verdade. A dureza da esponja na louça, a água fria escorrendo pelos dedos, eram as poucas sensações que a ancoravam na realidade. Tudo o resto era uma névoa, um peso invisível. Mas como toda represa que um dia cede, os sinais começaram a aparecer. Não eram grandes, não eram óbvios. Eram sussurros no tecido da vida. Uma tarde Cecília preparava o jantar. O cheiro de alhos fritando, tão familiar, de repente pareceu enjoativo. Ela virou-se para a sala e viu Maria, sentada no chão, com um olhar fixo na parede. Nada de incomum. Maria passava muito tempo assim. Mas naquele dia, a costura da menina era diferente. Havia uma rigidez nos ombros pequenos, uma quietude que não era de paz, mas de espera. Um relógio antigo que estava parado há anos na estante, subitamente começou a fazer um tic-tac baixo. Um som quase imperceptível, mas que cortou o silêncio pesado do apartamento como uma navalha fina. Cecília sentiu um arrepio na nuca, como se um fio gelado descesse pela espinha. Era uma sensação de ser observada, mas não por olhos curiosos, e sim por algo que conhecia cada dobra da sua alma. Ela balançou a cabeça, afastando a ideia. Bobagem, pensou, cansaço. Mas o tic-tac continuou, teimoso, um lembrete sutil de que o tempo, para Maria, parecia correr diferente. E talvez para ela mesma também. Naquela noite, o sono de Cecília foi um campo de batalha. Pesadelos vívidos a assaltavam. Imagens dela mesma gritando, mas sem som, a garganta seca como areia. Acordou com um peso no peito, uma pressão que parecia esmagar seus pulmões. O quarto estava frio, mas ela suava, um suor pegajoso que grudava a camisola na pele. Um zumbido agudo começou no ouvido esquerdo, crescendo como uma broca perfurando a têmpora. Ela levantou, cambaleando. A cabeça parecia oca e o chão instável. Foi até a sala, onde Maria dormia num colchão improvisado. A visão da filha, tão frágil, tão vulnerável, acendeu uma raiva antiga. Uma chama que sempre ardia, mas que naquele momento se tornou um incêndio. Todas as frustrações, o abandono, a solidão, a exaustão que Cecília carregava explodiram. Gritos, palavras amargas, acusações veladas sobre o fardo de Maria. A voz dela, áspera e cortante, preencheu o pequeno apartamento. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, mais de raiva do que de tristeza.
Maria se encolheu, mas não chorou. Apenas estendeu a mãozinha. Um gesto lento, quase imperceptível, mas que paralisou Cecília no meio de um grito. Aquela mão, pequena e pura, oferecida em meio ao caos. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A imagem daquela mão pequena, tão vulnerável, tão absolutamente inocente, parou meu grito. Minha voz, antes o estrondo de raiva, virou um sussurro rouco. O ar no apartamento ficou denso, pesado. Eu senti o calor da minha fúria se transformar em um frio que me gelou os ossos por dentro. Maria não recuou. Ela manteve a mão estendida. Um silêncio que soava, um vácuo que engoliu os ecos da minha própria crueldade. Naquele instante, algo rachou em mim. Não foi um barulho alto, mas o estalo seco, como uma rachadura invisível no vidro da minha alma. A mãozinha de Maria, frágil e pura, começou a me perseguir. Dentro da minha cabeça, na escuridão dos meus olhos fechados, ela estava lá, pequena, desamparada, oferecendo carinho a quem lhe dava dor. Se essa imagem te tocou, dê um like agora para que eu continue. Os dias seguintes foram uma neblina. Eu me movia, mas era como se o mundo tivesse perdido a cor. O cheiro do café, antes meu refúgio amargo, agora parecia sem sabor. A esponja na louça, antes dura, agora escorregava sem que eu sentisse a textura. Eu tentava empurrar a imagem da mão de Maria para longe. Tentava, mas ela voltava, com uma força que eu não entendia. Aquela quietude da minha filha, que eu sempre interpretei como resignação, agora parecia um abismo. Eu sentia o peso do meu corpo, o cansaço constante, mas era um peso diferente. Não era só físico, era um peso na consciência, uma pedra fria que se instalara bem no centro do meu peito. Eu ouvia o tic-tac do relógio parado na estante. Ele não se calava. Um som fantasma, que só eu parecia escutar, marcando um tempo que eu não queria ver. Eu me afundava na rotina, buscando uma falsa normalidade. O barulho do ônibus lá fora, o cheiro de fumaça que entrava pela janela, o calor abafado do meio-dia. Tudo parecia querer me sufocar. Eu via outras mães, outras famílias, na rua, no mercado. Mulheres que carregavam sacolas pesadas, mas que pareciam ter uma leveza nos olhos que eu não possuía. Eu as julgava. Elas não sabem o que é carregar um fardo assim, pensava. Meu orgulho e minha autojustiça eram como uma couraça que eu vestia para me proteger. Mas por baixo dela, a rachadura se expandia. Eu me convenci de que Maria era a razão da minha dor, a prova viva de que eu era uma punida. O abandono do pai dela, a deficiência dela, tudo parecia um castigo divino para mim. Uma condenação. Era mais fácil culpar o destino, culpar a Deus, culpar a Maria, do que olhar para a minha própria amargura. Se você já sentiu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Foi numa tarde de sol forte que a luz entrou de um jeito que eu não esperava. A campainha tocou. Um som vibrante que me fez pular. Era Dona Carmela. Uma vizinha antiga, daquelas que parecem ter o tempo cravado no rosto, com rugas que contam histórias e um sorriso que acalma. Ela carregava uma sacola de pães de queijo fresquinhos, e o cheiro de queijo e fermento invadiu o apartamento, trazendo um calor reconfortante. Ela entrou sem pedir, como quem entra na própria casa. Sentou-se no sofá velho ao meu lado e me olhou com uma doçura que me desarmou. Não era um olhar de pena. Era um olhar que via através de mim, que entendia. Falamos do tempo, da vida, das lutas. Ela, com sua voz mansa, parecia um bálsamo para minha alma em carne viva. E no meio da conversa, como quem não quer nada, ela disse algo que me atingiu como um raio. Minha filha, ela começou, com a mão quente e enrugada na minha. O amor de Deus não é para os perfeitos, mas para os quebrados. E às vezes, Ele nos envia um milagre na forma de quem mais precisamos cuidar. As palavras dela, tão simples, tão diretas, derrubaram todas as minhas defesas. Elas contrariavam tudo o que eu acreditava sobre mim, sobre Maria, sobre a vida. Eu, que sempre me vi como uma vítima, como alguém que carregava um fardo. Ouvi que o amor de Deus era para os quebrados e que Maria, que eu via como meu maior peso, poderia ser um milagre. Uma ironia cruel, pensei, uma piada de mau gosto. Senti uma raiva súbita me percorrer, raiva por ter minha verdade questionada. Minha verdade, que era minha dor, minha justificativa para tudo.
Mas a semente, por mais que eu quisesse arrancá-la, já estava plantada. O conflito era real. Uma batalha interna entre a velha crença de que eu era uma punida e a nova e aterrorizante possibilidade de que pudesse haver amor ali. Um amor que eu não sabia merecer. Se você precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O que eu faria com aquela semente, eu ainda não sabia. Mas o tempo, o tempo, ele não parava de tic-taquear. E a mãozinha de Maria, ela me chamava. A semente de Dona Carmela germinava, mas em terra árida. Dentro de mim, uma batalha silenciosa se travava. A voz da razão, aquela que sempre me guiou pela dureza da vida, sussurrava: bobagem, amor pros quebrados, você é quebrada demais para ser amada. E Maria, ela é o fardo. Sempre foi, sempre será. Eu sentia o frio da solidão me envolver de novo, um abraço gelado que parecia querer me puxar de volta para o conforto da minha amargura. Era uma tentação, um deboche sutil, uma presença maligna que se alimentava da minha dor. Um milagre na forma de quem mais precisamos cuidar? Que piada! Onde estava esse milagre quando o pai dela nos abandonou? Onde estava quando eu me afogava em contas e cansaço? As perguntas ecoavam na minha cabeça, como pedras rolando em um poço seco. Eu tentava me convencer de que Dona Carmela era apenas uma velha ingênua. Tentava. Mas o tic-tac fantasma do relógio na estante não parava. Aquela mãozinha de Maria, estendida no ar, continuava a me assombrar. Um espectro de inocência que eu não conseguia apagar. Se você já sentiu esse chamado para duvidar, diga: abre-me os olhos. Eu me sentia dividida. Uma parte de mim queria acreditar nas palavras de Dona Carmela, naquele calor que ela trouxe com os pães de queijo e com sua fé. Outra parte, a que estava acostumada a lutar, a desconfiar, se recusava a ceder. A dor era a minha companhia mais antiga, mais fiel. Abrir mão dela significava abrir mão de quem eu era, da minha identidade de vítima. A temperatura do apartamento parecia oscilar com o meu humor. Ora um calor pegajoso de verão, ora um frio cortante de inverno, mesmo com o sol lá fora. O cheiro de bolor nas paredes, que antes eu ignorava, agora parecia se intensificar, sufocando o ar. Eu via Maria. Ela continuava ali, no seu mundo particular, brincando com um pedacinho de pano, com o olhar perdido. E eu, pela primeira vez, não a via apenas como um problema. Via a profundidade do seu silêncio. Um silêncio que, de repente, parecia carregar o eco de todas as minhas palavras duras. Um dia, Maria estava sentada no chão da sala, com um lápis de cera azul na mão. Ela rabiscava em um pedaço de papel amassado. Não era um desenho claro, mas havia uma figura simples ali, um círculo com 2 pontos e uma linha. Uma pessoa, e ao lado, uma figura menor, com uma mancha azul forte, quase um borrão. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, eu vi uma tristeza profunda em seus olhos. Não era a tristeza de uma criança que apanhou. Era a tristeza de uma alma que se sentia pequena, insignificante, como aquela mancha azul. E eu entendi. Aquele borrão era ela, e a figura maior, sem cor, sem vida, era eu. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. O gosto amargo na boca não era do café. Era da minha própria culpa. Era a revelação número 2. Aquele desenho, tão infantil e tão cruelmente verdadeiro, era o meu espelho. Eu via ali a Cecília que Maria conhecia. Uma figura sem vida que fazia dela uma mancha azul. Um borrão. Naquele momento, todas as minhas justificativas, todo o meu orgulho ruíram. Eu não estava apenas exausta. Eu estava sendo cruel. Eu não estava apenas sobrecarregada. Eu estava maltratando. Não com tapas, mas com a ausência de amor, com a crença que eu, mesmo sem querer, havia plantado na alma dela. Minha existência é um fardo. O zumbido no meu ouvido esquerdo voltou, mais forte, mais insistente. Mas não era um zumbido de cansaço. Era o som da verdade, rasgando o véu da minha negação. Era o peso da minha própria consciência, esmagando meu peito. A mãozinha de Maria, que antes me perseguia com a imagem da inocência, agora me acusava com a imagem da minha própria falha. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito.
Eu caí de joelhos, ali mesmo, no chão empoeirado da sala. As lágrimas, antes de raiva, agora eram de uma dor diferente. Uma dor que queimava por dentro, sem queimar por fora. Uma dor de arrependimento. Eu vi o que eu tinha feito. O que eu estava fazendo? Eu tinha transformado a minha filha, o meu milagre, na prova da minha própria maldição. O apartamento antes silencioso agora parecia gritar todas as minhas falhas. Eu sentia o cheiro da minha própria miséria. Uma miséria que eu havia criado, alimentado e projetado na criatura mais vulnerável que eu tinha. Eu não era a vítima. Eu era a algoz. Eu era a que precisava de cura. Eu era a quebrada. E Maria, com seu olhar puro e limitado, era quem tinha a chave. Naquele desespero abissal, eu clamei. Não por um homem, não por dinheiro, não por uma vida diferente. Eu clamei por perdão, por força, por um amor que eu não sabia ter. O tic-tac do relógio, que parecia zombar do meu tempo perdido, de repente parou. Um silêncio profundo tomou conta de tudo. O ar ficou mais leve, mais frio, como se uma porta tivesse se aberto em algum lugar distante. Eu senti uma presença que não era de julgamento, mas de uma compaixão que doía de tão grande. Eu não sabia o que viria, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Eu estava pronta para ouvir. E silêncio era diferente. Não era ausência de som. Era um preenchimento, uma quietude que pulsava, que vibrava dentro de mim. O ar, antes pesado pela minha dor, agora parecia rarefeito, quase etéreo. Eu não vi uma luz, mas senti uma iluminação vindo de dentro, clareando cada canto escuro da minha alma. Não foi uma voz audível, com cordas vocais. Foi uma voz que ressoou na minha mente, na profundidade do meu ser, com uma clareza cristalina, mais real do que qualquer som que eu já tivesse escutado. Era como se as palavras fossem tecidas no próprio tecido da minha consciência. Elas não eram um sussurro, eram um decreto, mas um decreto de amor, não de condenação. O amor de Deus não é para os perfeitos. A voz começou, suave como um bálsamo, mas firme como a rocha. É para os quebrados. Cada palavra, uma pontada. Uma pontada que abria, não que feria. Ela continuou, e eu senti cada célula do meu corpo vibrar, como se estivesse sendo reordenada. E às vezes ele te envia um milagre na forma de quem mais precisas cuidar. Um milagre. Maria. Aquela que eu via como o meu fardo, como a prova da minha punição. Ela era um milagre. Aquela mãozinha estendida, aquele olhar puro, não era um pedido de ajuda. Era um convite para eu me quebrar de vez, para eu me render. Eu entendi que minha dor não era uma condenação. Era o caminho para um amor que eu nem sabia que existia. A clareza veio como um raio, cortando a escuridão de anos, e doeu, de uma forma que eu nunca tinha sentido. Uma dor de reconhecimento, de vergonha, mas também de uma libertação avassaladora. O veredito pesava, mas era um peso que me aliviava. Eu rendi minhas defesas, minhas justificativas, meu orgulho. Rendi a imagem da vítima. Eu não era a vítima. Eu era a que precisava de salvação. E a salvação estava ali, na minha frente, na forma da minha filha. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Minha consciência ainda pesava, sim, mas não era mais a pedra fria da culpa. Era o peso da responsabilidade, da oportunidade. A responsabilidade de amar, a oportunidade de recomeçar. Eu senti um calor subindo do meu peito. Não o calor da raiva, mas um calor que me aquecia por dentro, como se uma chama tivesse se acendido. Era a chama da esperança, da fé renovada. Meus olhos, antes embaçados pelas lágrimas e pela autopiedade, agora fiam com uma nitidez dolorosa e bela. Eu vi Maria. Ela ainda estava sentada no chão, os dedos pequenos e ágeis explorando a textura do pedacinho de pano. O lápis de cera azul, que antes me mostrara a crueldade da minha imagem, estava largado ao lado dela, inofensivo.
A mancha azul do desenho que ela fizera, o borrão que representava a si mesma, de repente pareceu se dissolver na minha mente. Eu via não um borrão, mas a pureza, a inocência, a beleza. A deficiência de Maria, que eu havia usado como desculpa para minha amargura, como um peso que me arrastava, agora se revelava. Não era uma maldição. Era a lente através da qual eu finalmente enxergava o amor incondicional. O amor que Maria, em sua simplicidade, sempre me ofereceu e que eu, em minha cegueira, sempre recusei. Eu, que pedi um homem para mim, não percebia que o verdadeiro milagre já estava ali. Não era um milagre para mim, mas para Maria. E através dela, para mim. Um milagre de amor, de aceitação, de libertação da culpa e da vergonha. Eu não era uma punida. Eu era escolhida, aceita e finalmente liberta. Meu coração, antes apertado, agora parecia expandir, pulsando com uma energia nova. Estranha, mas tão bem-vinda. Eu me levantei. A luz que entrava pela janela, antes apenas um detalhe, agora parecia mais brilhante, mais viva. As cores mais intensas, o cheiro de bolor nas paredes, que antes me sufocava, agora parecia menos denso, quase imperceptível. O zumbido no meu ouvido tinha desaparecido completamente, substituído por um silêncio que me parecia música. O tic-tac do relógio parado continuava em silêncio, mas agora era um silêncio de paz, não de zombaria. Minha consciência ainda pesava, sim, mas não era mais a pedra fria da culpa. Era o peso da responsabilidade, da oportunidade. A responsabilidade de amar, a oportunidade de recomeçar. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Aquele encontro, aquela voz, tinham reordenado o universo dentro de mim. O mundo lá fora não mudou, mas o mundo aqui dentro, esse sim, tinha sido virado do avesso. E era uma virada para o bem, para a vida. Eu precisava agir. Precisava fazer algo com toda aquela clareza que me invadira. Precisava demonstrar esse amor que por tanto tempo eu havia negado. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu me levantei. A luz que entrava pela janela, antes apenas um detalhe, agora parecia mais brilhante, mais viva. As cores mais intensas. O cheiro de bolor nas paredes, que antes me sufocava, agora parecia menos denso, quase imperceptível. O zumbido no meu ouvido tinha desaparecido completamente, substituído por um silêncio que me parecia música. O tic-tac do relógio parado continuava em silêncio, mas agora era um silêncio de paz, não de zombaria. Minha consciência ainda pesava, sim, mas não era mais a pedra fria da culpa. Era o peso da responsabilidade, da oportunidade, a responsabilidade de amar, a oportunidade de recomeçar. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Aquele encontro, aquela voz, tinham reordenado o universo dentro de mim. O mundo lá fora não mudou, mas o mundo aqui dentro, esse sim, tinha sido virado do avesso. E era uma virada para o bem, para a vida. Eu precisava agir, precisava fazer algo com toda aquela clareza que me invadira. Precisava demonstrar esse amor que por tanto tempo eu havia negado. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A primeira coisa que fiz foi me ajoelhar diante de Maria. Não com a dor de antes, mas com uma ternura que eu não sabia que tinha guardada. Toquei seu rosto, senti a maciez da pele infantil sob meus dedos trêmidos. Ela me olhou e naquele olhar eu não vi mais a mancha azul, o borrão. Eu vi a alma mais pura que eu já conhecera. Não houve palavras, não seriam necessárias. Apenas o toque, o calor das nossas mãos se encontrando e uma promessa silenciosa que eu fiz a mim mesma e a ela. A rotina, antes uma prisão, começou a se transformar. O café amargo ainda era meu, mas agora eu sentia o cheiro, o vapor quente, e cada gole parecia menos pesado. Eu não me arrastava mais pela casa, e os passos eram mais leves, mais decididos. O apartamento, antes um reflexo da minha desordem interna, começou a ser limpo com um propósito diferente. Não era mais uma tarefa sem fim, mas um ato de cuidado, de renovação. O cheiro de comida requentada deu lugar a aromas de temperos frescos, de um bolo simples assando no forno que trazia um calor aconchegante.
Eu passava a mão nas paredes descascando, mas não sentia mais a tristeza. Via apenas um lar, um lugar para recomeçar. As poucas roupas de Maria, antes jogadas, eram agora dobradas com um carinho que eu nunca havia oferecido. Eu parava para observar Maria, para tentar entender seu mundo através dos seus olhos. O silêncio dela não era mais o som da minha solidão. Era uma melodia suave, cheia de nuances que eu antes não tinha a capacidade de ouvir. Minha fé, antes um peso de culpa, tornou-se um bálsamo. Eu não pedia mais um homem para mim, para me salvar da solidão. Meus joelhos se dobravam em oração por Maria. Pedia força para amá-la, para ser a mãe que ela merecia. Pedia sabedoria para entender a deficiência dela não como um fardo, mas como a lente através da qual eu aprenderia o amor incondicional. E foi nesse processo, nessa entrega, que a culpa e a vergonha começaram a se dissolver como névoa ao sol. O peso no peito diminuía a cada dia, substituído por uma leveza que eu nunca imaginei possível. Eu estava sendo curada pela minha própria filha. A transformação não era apenas interna. Ela se manifestava em cada gesto, em cada escolha. Passei a conversar mais com Dona Carmela, não para desabafar minhas dores, mas para compartilhar as pequenas alegrias, os pequenos milagres que eu começava a enxergar. Ela, com seu sorriso sábio, apenas acenava com a cabeça, como se já soubesse o que estava por vir. O julgamento que eu sentia pelos outros, pelas mães perfeitas, se esvaiu. Eu via agora a beleza nas suas lutas, nas suas alegrias, sem a amargura que antes me corroía. Se você já sentiu o chamado para essa mudança, diga: abre meus olhos. O milagre de Santo Antônio eu percebia. Não era um evento único e estrondoso. Era um processo, uma jornada, pavimentada com pequenos atos de amor e rendição. E eu estava apenas começando a trilhá-la, sem saber onde ela me levaria, mas com uma certeza no coração. E foi nessa entrega, nesse abandono de mim mesma para me dedicar a Maria, que o verdadeiro milagre de Santo Antônio se manifestou. Não foi um raio, nem uma voz estrondosa no céu. Foi algo sutil que se teceu nos fios da minha nova rotina. Um dia na praça perto de casa, enquanto eu observava Maria brincar com as cores do mundo à sua maneira, um homem se aproximou. Ele não tinha a pressa dos outros, nem o olhar de piedade. Ele viu Maria não como um problema, mas como uma alma pura, um universo de ternura a ser explorado. Seus olhos tinham um calor gentil, e sua voz um timbre que acalmava. Ele se abaixou, na altura de Maria, e começou a conversar com ela, sem exigir respostas, apenas oferecendo presença. Eu observei com o coração apertado e uma estranha esperança. Ele não apenas aceitou Maria, ele a amou. Viu nela não a deficiência, mas a essência. E com isso, trouxe para minha vida não só um amor que eu julgava não merecer, mas a libertação da culpa e da vergonha que me sufocavam. Santo Antônio não me deu um marido para me completar. Ele me deu um pai para minha filha. Um pai que me ensinou, pelo seu exemplo, que o amor incondicional era possível. A revelação era clara. Não havia um erro na minha história, mas um plano. Um sentido para toda a minha dor. Eu me senti escolhida, aceita e finalmente liberta. Meu apartamento, antes um fardo, agora era um lar cheio de risadas e o cheiro doce de carinho. O tic-tac do relógio, que antes me assombrava, agora era a melodia suave de um tempo novo. A partir daquele dia, meu amanhã de manhã ganhou um novo significado. Eu comecei a ler passagens de sabedoria, buscando um alimento para a alma que antes eu ignorava. Minha atitude mudou. Passei a estender a mão a outras mães que, como eu, carregavam pesos invisíveis. Renunciei ao meu orgulho, à minha autojustiça e me abri para a vulnerabilidade do amor. E a pessoa em quem eu mais pensava, a quem eu mais me dedicava, era Maria. Ela me salvou e me ensinou a amar de verdade. Se você decide mudar hoje, comenta Novo Começo. Essa história me ensinou que o milagre de Santo Antônio, muitas vezes, não é sobre o que pedimos,
mas sobre o que precisamos nos tornar. É sobre a transformação que nos prepara para receber o amor em sua forma mais pura e inesperada. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. No Santo Antônio Milagres, a gente desvenda essas verdades que reordenam a vida, um passo de cada vez. Espero você no próximo vídeo para mais uma jornada de fé e redenção.